Hebreus 11 é conhecido como o capítulo da fé. Nele desfilam os nomes de homens e mulheres que, pela fé, conquistaram reinos, calaram a boca de leões, escaparam do fio da espada e venceram o impossível. Mas existe algo que quase ninguém vê ao ler este texto. Uma verdade que está ali, em letras inspiradas, e que foi esquecida, ignorada ou deliberadamente silenciada pelos pregadores modernos. Hoje, muitos usam Hebreus 11 para justificar uma fé triunfalista que exige resultados visíveis, bênçãos imediatas e vitórias constantes. Citam Noé, Abraão e Moisés como modelos de fé para conquistar a terra prometida dos seus sonhos pessoais. Mas se esquecem do que o próprio texto revela nos versículos finais. Homens de fé que morreram sem ver o cumprimento da promessa, que andaram como peregrinos, que foram perseguidos, torturados, errantes, sem teto, e que mesmo assim foram chamados por Deus de dignos. A fé bíblica não é um caminho para o conforto, é um convite para o altar. Hebreus 11 não celebra heróis de palco, mas mártires de bastidores. A verdade ignorada é esta: os maiores homens de fé foram aqueles que morreram crendo, mesmo sem receber nada nesta terra. E você? Aceitaria seguir um Deus assim? Neste vídeo, vamos expor o que a teologia popular omitiu. Vamos desenterrar a fé que sustenta no deserto, que sobrevive sem explicações, que resiste até o fim. A fé que agrada a Deus, mesmo quando o mundo inteiro nos rejeita. Se você quer mais do que uma religião superficial, se deseja conhecer a fé que moveu os gigantes espirituais da história, fique até o fim, porque hoje Hebreus 11 vai te ferir, mas também vai te curar. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. A primeira palavra que define Hebreus 11 é fé. Mas não qualquer fé. Não a que se baseia no que se vê, no que se toca, no que se entende. O texto começa dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Logo de início, o Espírito Santo já nos confronta com um escândalo espiritual. A fé verdadeira não precisa ver para obedecer. Ela não exige explicação, não barganha com Deus, não pede garantias humanas. Ela crê e caminha, mesmo no escuro. A geração moderna quer sentir antes de obedecer, quer entender antes de crer, quer que Deus prove o seu amor com sinais, milagres, portas abertas, contas pagas, sentimentos bons. Mas Hebreus 11 não foi escrito para os que vivem de evidências. Foi escrito para os que vivem do invisível. Abel ofereceu sacrifício sem ter manual. Enoque andou com Deus sem ver ninguém mais andando. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Abraão saiu sem saber para onde ia. Todos eles ouviram uma ordem, mas não viram o plano completo. Mesmo assim, obedeceram. Porque a fé bíblica não é um sentimento, é uma submissão. É dizer sim para um Deus que você não vê, mas que te chamou para andar. É levantar pela manhã quando tudo diz que você deveria desistir. É obedecer mesmo quando não faz sentido. É crer que há um propósito mesmo quando a dor não passa. Isso é fé. Mas essa verdade foi ignorada. Hoje, muitos creem apenas se tudo der certo. Se a porta abrir, se o diagnóstico mudar, se o salário dobrar, se o casamento for restaurado. E quando nada disso acontece, a fé se desfaz. Porque ela não era fé, era expectativa condicionada. Hebreus 11 nos revela algo profundo. A fé que agrada a Deus começa onde a lógica termina. É nessa fronteira que o verdadeiro cristão se revela. Não nas bênçãos recebidas, mas na fidelidade mantida mesmo quando as promessas parecem distantes. Abraão é talvez o maior símbolo disso. Ele recebeu uma promessa de uma descendência
numerosa como as estrelas, mas passou anos esperando em silêncio. Quando finalmente o filho nasceu, Deus pediu o menino de volta, no altar, e Abraão obedeceu. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque. Hebreus 11:17. Ele ofereceu a promessa. Ele sacrificou o que mais esperou, porque sua fé não estava em Isaque, mas em Deus. E isso é o que poucos entendem hoje. Muitos idolatram as promessas, mas desprezam o altar. Amam os milagres, mas rejeitam a cruz. E aqui está a verdade ignorada. A fé que o céu aplaude é aquela que continua mesmo quando tudo o que você ama está no altar. É a fé de quem não negocia com Deus, de quem diz, ainda que ele não me dê, eu o servirei. Foi essa fé que moveu os antigos. Por isso o texto diz, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11:2. Eles não alcançaram fama, não alcançaram riqueza, não alcançaram conforto, mas alcançaram testemunho, o testemunho de Deus. O céu os viu. Deus os registrou. E hoje, seus nomes ecoam não por causa do que conquistaram, mas por causa de como creram. O que Deus procura ainda hoje não é uma fé triunfalista, mas uma fé obediente. Não é uma fé que busca aplausos, mas uma fé que resiste ao silêncio. Não é uma fé que precisa ver, mas uma fé que sabe em quem tem crido. Talvez você esteja esperando ver algo mudar. Talvez tudo o que você vê agora são portas fechadas, respostas tardias, promessas adiadas. E o inimigo te diz, desista. Mas Hebreus 11 está dizendo, continue, porque essa é a fé que Deus honra. Enquanto o mundo despreza os que caminham no escuro, o céu escreve seus nomes na eternidade. Quando se lê Hebreus 11 superficialmente, a impressão inicial é de um desfile glorioso de vitórias. O texto nos mostra heróis que, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Isso encanta o cristão moderno. Isso alimenta o ego espiritual de quem quer apenas conquistar. Mas, se você parar, se ler com reverência, perceberá algo mais profundo, algo que muitos deliberadamente ignoram. Logo após citar os feitos grandiosos da fé, o autor muda o tom. Sem aviso, ele abandona as vitórias visíveis e começa a falar dos invisíveis, dos esquecidos, dos que não tiveram palco, mas tiveram prisão, dos que não celebraram livramentos, mas suportaram açoites. Outros, por sua fé, foram torturados, recusando libertação, para alcançarem uma melhor ressurreição. Hebreus 11:35. É aqui que o capítulo se torna perigoso para os pregadores da fé utilitária, porque Hebreus 11 mostra dois caminhos, ambos de fé verdadeira. Um conquista, o outro suporta. Um fecha a boca dos leões, o outro é lançado ao fogo. E ambos são aprovados por Deus, mas a igreja moderna rejeita isso. Criamos uma teologia que aceita apenas a fé que vence no agora. Só a fé que cura, que prospera, que resolve. Ignoramos a fé que sangra, que é perseguida, que permanece mesmo sem ver o resultado. E o que dizer de Jeremias, que pregou por décadas e não teve uma única conversão? O que dizer de Estevão, apedrejado com o rosto iluminado? O que dizer de Jesus, o autor da nossa fé, que morreu rejeitado, traído, sozinho? A verdade ignorada é essa. Fé não é só vencer no campo de batalha, é permanecer de pé no campo da derrota. Porque para Deus não importa se os homens te aplaudem, importa se o céu te reconhece. Hebreus 11 não é um chamado ao êxito, é um chamado ao altar. E Deus não mede a fé pelo resultado que ela gera, mas pela obediência que ela mantém. Outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada.
Hebreus 11, 36, 37. O mundo não os reconheceu. A igreja institucional talvez os teria silenciado. Não havia multidões, não havia palcos, não havia tapete vermelho, mas havia fé. E isso era tudo. A fé que suporta é a mais rara, porque ela não tem recompensa visível. Ela é a fé do deserto, da caverna, da fornalha. É a fé que não precisa de explicação, que continua mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Quantos hoje suportariam isso? Quantos permaneceriam crendo se a cura não vier? Se o emprego não retornar? Se a resposta demorar 10 anos? Quantos resistiriam com a fé de Paulo, que orou 3 vezes e ouviu um não? Com a fé de Ana, que chorava no templo sem ouvir nada por meses? Com a fé de João Batista, preso numa cela, sem entender por que o Messias não o libertava? Verdade é dura. Muitos hoje só têm fé enquanto tudo vai bem. Basta uma demora, uma injustiça, uma oração não respondida, e abandonam o altar. Porque não foi fé o que construíram, foi um contrato com cláusulas de proteção emocional. Mas os de Hebreus 11 sabiam, fé não é negociação. É entrega, é fidelidade até o fim. É crer que mesmo sem o livramento, Deus continua sendo digno. Mesmo sem o milagre, Ele continua sendo Deus. E sabe o que o texto diz sobre esses homens e mulheres que suportaram, dos quais o mundo não era digno? Hebreus 11, 38. O mundo os rejeitou, a história os apagou, mas o céu os aplaudiu, e o Espírito os registrou para sempre como colunas da verdadeira fé. Então, se hoje você se sente derrotado, abandonado, invisível, se você está crendo em meio à dor, à espera, ao silêncio, você está mais próximo desses heróis do que imagina. Porque essa fé que suporta, que chora, que espera, é a fé que o céu reconhece como legítima. Você não precisa conquistar para ser aprovado. Você precisa crer, mesmo quando tudo parece estar perdido. Há uma linha em Hebreus 11 que deveria ser suficiente para calar os falsos evangelhos de sucesso imediato. Uma linha que, se lida com temor, destrói qualquer ideia de que fé é um atalho para conforto. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Hebreus 11, 13. Pare por um instante, leia novamente. Morreram na fé, ou seja, mantiveram-se fiéis, sem terem recebido as promessas, ou seja, a fé deles não exigia resultados. Eles creram até o último suspiro, mesmo quando os céus permaneceram fechados, mesmo quando os milagres não vieram, mesmo quando a promessa ficou do outro lado da morte. Essa é a verdade que os púlpitos modernos ignoram. Preferem falar da fé que conquista Jericó, mas silenciam sobre a fé que morre no deserto. Exaltam a fé de Davi, mas ignoram a de Elias, dentro da caverna. Celebram a fé de Pedro, andando sobre as águas, mas esquecem a fé de João exilado em Pátimos, envelhecido, sozinho, sem respostas. Hebreus 11 está repleto de promessas não cumpridas, ainda assim, cheias de fé viva. Abraão é o símbolo maior dessa verdade. Deus prometeu a ele uma terra. E, no entanto, ele viveu como peregrino. Montava tendas, não palácios. Nunca viu o território se tornar seu. Morreu sem herança de terra, mas com herança de fé. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. Hebreus 11, 9. Por quê? Porque sua fé não era limitada ao aqui e agora. Sua visão ia além. O texto explica. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11, 10. Abraão sabia que, por mais gloriosa que fosse a promessa terrena, ela era apenas sombra de algo eterno. Ele olhava para o invisível, e é isso que diferencia a fé verdadeira da fé interesseira. A primeira crê até na eternidade. A segunda exige já.
E o que dizer de Sara? Esperou anos pela promessa, riu da impossibilidade, mas creu e gerou. Porém, mesmo após a chegada de Isaque, ela também não viu a descendência tão numerosa como as estrelas. Isso só veio gerações depois. Por isso, o texto diz que todos estes confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:13. Eles não queriam se estabelecer aqui. Eles não queriam uma terra confortável. Queriam uma pátria celestial. Eles rejeitaram a estabilidade oferecida pelo mundo e abraçaram a instabilidade da fé, porque sabiam, esta terra é apenas um corredor. O trono está além. Essa verdade é uma ferida aberta no evangelho moderno. A maioria dos cristãos de hoje quer tudo aqui. Quer que Deus prove seu amor com bênçãos terrenas. Quer a promessa, mas sem peregrinação. Quer o trono, sem cruz. Quer herança, sem altar. Mas os de Hebreus 11 tinham sede de eternidade. Eles viviam com os olhos voltados para o invisível. Suportavam a humilhação porque esperavam uma exaltação eterna. Renunciavam à terra porque ansiavam pelo céu. E por isso, o texto declara uma das frases mais sublimes de toda a Bíblia. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus 11:16. Deus não se envergonha dos que o amam, mais do que amam suas promessas. Deus não se envergonha dos que não retrocedem, mesmo quando o tempo passa e a resposta não chega. Deus não se envergonha dos que seguem andando, ainda que com lágrimas, com cruz, com dor, mas sem desistir. Você está disposto a crer mesmo que nunca veja? Está pronto para viver como peregrino em vez de proprietário? Está disposto a morrer na fé, em vez de viver apenas por vista? Porque essa é a fé que o céu aplaude. E essa é a verdade ignorada, que Hebreus 11 grita verso após verso. Deus não prometeu conforto, ele prometeu eternidade, e os que creem de verdade aceitam esperar até lá. No coração de Hebreus 11, surge um nome que carrega poder, privilégio e prestígio. Moisés, filho adotivo da filha de Faraó, criado no palácio mais rico do mundo, educado com o melhor que o Egito oferecia, preparado para o trono, condenado ao conforto. Mas algo aconteceu dentro dele, algo invisível que nenhum ouro pôde calar. Uma inquietação espiritual que o fez enxergar que aquilo tudo, poder, posição, prazer, era pó. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus 11:24. Recusou. Essa é uma das palavras mais fortes da fé. A fé verdadeira não é apenas aceitar o que Deus oferece, é recusar o que o mundo entrega. E Moisés recusou o título que todos sonhavam, recusou o palácio, recusou o conforto, recusou o direito de viver como rei, para sofrer como escravo. Isso é fé. A fé que o céu honra é a fé que diz não ao mundo quando todos dizem sim. É a fé que abre mão da fama, da riqueza, da reputação, porque viu algo maior. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Hebreus 11:25. Moisés entendeu algo que esta geração ignora. O prazer do pecado é real, mas é passageiro. E a eternidade é longa demais para ser trocada por um gozo de poucos anos. O pecado é doce por um instante, mas amargo na eternidade. A fé de Moisés o fez enxergar além do presente. Ele sabia que cada prazer terreno tem um preço e que a recompensa do céu vale cada renúncia. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11:26. Moisés fez uma conta que poucos sabem fazer. Ele comparou os tesouros do Egito com a vergonha de ser fiel a Deus e decidiu que a vergonha valia mais. O mundo o teria chamado de louco.
Os príncipes do Egito o teriam chamado de ingrato, mas o céu o chamou de herói da fé. O que nos mostra isso? Que a fé verdadeira é uma fé de perdas, de escolhas difíceis, de renúncia consciente. Não é uma fé que acumula, é uma fé que abandona. E o que mais falta hoje não é fé para receber, mas fé para recusar. Fé para recusar o adultério disfarçado de oportunidade emocional. Fé para recusar o dinheiro fácil travestido de bênção. Fé para recusar o palco quando Deus está chamando para o altar. Fé para recusar o conforto que te afasta do propósito. Quantos hoje recusariam o trono para abraçar o deserto? Quantos deixariam o palácio por amor ao povo de Deus? Quantos aceitariam o vitupério de Cristo? A vergonha, a rejeição, o escárnio, em vez da aprovação popular. Moisés aceitou, porque ele não olhava para o agora. Ele tinha em vista a recompensa. E aqui está a chave. A fé que renuncia é a fé que enxerga o invisível. Quem só olha para o agora, vive agarrado ao que tem. Quem enxerga o que está por vir, é livre para deixar tudo. Talvez você esteja em um dilema. Entre o que o mundo oferece e o que Deus exige. Entre o prazer do Egito e a dor do deserto. E o que Hebreus 11 está dizendo é claro. Os heróis da fé foram aqueles que recusaram o que parecia seguro, porque desejavam o que era eterno. A fé de Moisés não o levou direto ao trono, o levou ao confronto com Faraó, à perseguição, à rejeição, ao deserto, mas também o levou ao Monte Sinai, à glória de Deus, à redenção de um povo e ao testemunho eterno registrado nas Escrituras. Não se engane, a fé que o mundo elogia, Deus despreza, mas a fé que o mundo despreza, o céu eterniza. Por isso, se hoje você tiver que escolher entre parecer tolo diante dos homens ou fiel diante de Deus, escolha a fé que renuncia, porque aquele que recusa o mundo por amor a Cristo, receberá do próprio Cristo aquilo que o mundo jamais poderia dar. Há um ponto em Hebreus 11 onde a narrativa muda de tom, de forma brutal, quase violenta. Saímos dos feitos heróicos e das conquistas retumbantes, e entramos no território sombrio dos anônimos, dos esquecidos, dos que não viram livramento, mas morreram crendo. Outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Hebreus 11, 36, 37. Esses outros são o retrato mais ignorado da fé cristã, porque eles não calaram a boca de leões, eles não venceram exércitos, eles não receberam seus mortos de volta. Eles perderam, mas perderam com fé. A fé deles não impediu a espada de atravessar, não impediu a pedra de ser lançada, não impediu a serra de dividir seus corpos, mas impediu que eles negassem a Deus. Eles creram, mesmo ouvindo o silêncio. Quantas vezes nossa fé moderna exige explicações? Quantas vezes dizemos, Deus, eu preciso entender, mas os de Hebreus 11 caminharam mesmo sem compreender. Eles aceitaram a prisão sem saber por quê. Aceitaram a perseguição sem ver justiça. Aceitaram a dor sem ter resposta. Porque a fé autêntica não depende de explicação. Ela depende de fidelidade. O evangelho que te diz que Deus vai sempre te explicar tudo, mentiu para você. A verdade é, há momentos em que o céu se cala, e mesmo assim os verdadeiros filhos continuam andando. A Bíblia está cheia de exemplos assim. José foi traído pelos irmãos, vendido, esquecido na prisão, e por anos não ouviu uma única explicação. Jó perdeu tudo e foi esmagado pelo silêncio de Deus por 37 capítulos. João Batista, primo do Messias, acabou numa cela escura e mandou perguntar se Jesus era mesmo quem dizia ser.
O silêncio foi a resposta. E Jesus, o Filho perfeito, o Santo dos Santos, pendurado na cruz, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Se até ele enfrentou o silêncio, quem somos nós para exigir barulho? Hebreus 11 está nos ensinando que a maior prova da fé não é vencer com Deus ao lado. É suportar quando ele parece ausente. É não retroceder mesmo quando não há voz, visão ou direção. É seguir mesmo quando os céus parecem fechados. Sabe por quê? Porque fé não é caminhar com certeza, é caminhar com confiança. Os profetas que foram perseguidos, os mártires que foram mortos, não tiveram alívio, mas tiveram convicção. Eles sabiam, este mundo não é o destino, é apenas o campo de batalha. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Hebreus 11:37. Não pareciam vitoriosos, não pareciam espirituais aos olhos humanos. Não tinham canais no YouTube, nem grandes ministérios, nem milhões de seguidores. Tinham fome, tinham frio, tinham cicatrizes, mas o céu os reconheceu, dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11:38. Essa frase é uma espada contra o cristianismo moderno, porque hoje buscamos ser dignos do mundo, buscamos ser aceitos, promovidos, populares. Mas os de Hebreus 11 foram considerados tão santos que o mundo não os merecia. Você aguenta o silêncio? Você aguenta seguir orando sem resposta? Você aguenta servir a Deus sem entender os porquês? Porque essa é a fé dos grandes. A fé que não negocia, que não abandona, que não exige. A fé que prefere morrer, fiel a viver, explicando Deus. Eles não viveram pelo que viram, viveram pelo que creram, e morreram com os olhos voltados para cima, sabendo que aquele que prometeu era fiel, mesmo que a promessa não chegasse aqui. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um tempo de silêncio, um tempo sem respostas, um tempo em que tudo parece escuro e Deus não diz nada. Mas Hebreus 11 está te dizendo, continue, porque a ausência de explicação não é a ausência de Deus. Se você não desistir agora, o céu escreverá seu nome ao lado dos heróis, não por causa da vitória que teve, mas por causa da fé que manteve. Hebreus 11 chega ao seu clímax com uma revelação que muitos leem, mas poucos compreendem. Após descrever homens e mulheres que conquistaram, renunciaram, sofreram e morreram pela fé, o texto declara algo surpreendente. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 e 40. Essa frase muda tudo. Os heróis da fé, Abraão, Moisés, Davi, os profetas, os mártires, não receberam a promessa plena. Eles morreram esperando. E Deus permitiu isso, porque havia algo reservado para nós. Você consegue entender o peso disso? A fé deles foi tão grande, tão firme, tão fiel, mas mesmo assim, não se completou sem nós. O plano de Deus não terminou com eles. A história da fé continua em nós. E agora, nós somos os responsáveis por viver o tipo de fé que honra o testemunho que eles deixaram. Isso destrói qualquer ideia de fé individualista e egoísta. Porque o texto está dizendo, o que eles começaram, nós devemos continuar. A caminhada da fé não é um ato isolado. É um rio que corre desde os profetas até os nossos dias e que precisa ser mantido puro, corajoso e santo. Você não é apenas um cristão moderno. Você é parte da mesma linhagem espiritual dos heróis de Hebreus 11. Eles andaram com fé, para que você pudesse andar com esperança. Eles morreram crendo, para que você vivesse com convicção. Eles abriram caminhos em sangue, para que você caminhe em obediência. Mas será que estamos sendo fiéis a esse legado? Será que temos vivido com a mesma intensidade? Ou será que trocamos a herança deles por uma fé confortável, sem cruz, sem renúncia, sem eternidade? O texto é claro.
Eles só serão aperfeiçoados com a nossa perseverança. Em outras palavras, se desistirmos, desonramos os que morreram. Se abandonarmos o caminho, quebramos a corrente da fé. Se buscarmos apenas conforto, negamos o chamado eterno. É como se o autor de Hebreus dissesse: eles fizeram a parte deles, agora é com vocês. E a pergunta que ecoa como um trovão espiritual é: estamos à altura? Estamos dispostos a viver pela fé que não exige, que não recua, que não se explica, mas que resiste? Estamos prontos para honrar o sangue, o altar, a vergonha e as prisões daqueles que vieram antes de nós? A verdade ignorada é esta: a fé bíblica é uma herança coletiva, não um contrato individual. É um legado que passa de geração em geração. É um manto que agora está sobre os nossos ombros. A responsabilidade é nossa. Se não crermos, a história para. Se não pregarmos, a fé se apaga. Se não sofrermos por Cristo, o testemunho deles não se completa. E mais, esse versículo aponta para uma verdade eterna e escatológica. O aperfeiçoamento final que eles esperam está ligado à ressurreição gloriosa em Cristo, à cidade celestial, à plenitude do reino de Deus. Eles olharam de longe, e nós vivemos às portas disso. Eles não viram a cruz. Nós olhamos. Para ela, eles sonharam com o Cordeiro. Nós sabemos o nome dele. Eles esperaram o Redentor. Nós conhecemos Jesus. E mesmo assim, será que temos crido como eles creram? O céu ainda espera por uma geração que ande como eles andaram. Não uma geração de fama, mas de fidelidade. Não de conquistas humanas, mas de obediência radical. Não de bênçãos terrenas, mas de esperança eterna. Hebreus 11 não é apenas um memorial, é uma convocação. E o Espírito Santo ainda está chamando homens e mulheres para continuar essa fé, para viver de forma digna dos que vieram antes, para morrer se for preciso, mas nunca retroceder. Chegamos ao fim de Hebreus 11, mas a jornada da fé não termina com um ponto final. Ela termina com um eco, um chamado, uma convocação silenciosa que atravessa os séculos e alcança o nosso coração. E você? Vai continuar essa história? Ou vai abandoná-la? Porque o capítulo termina com uma cortina aberta. Os heróis da fé estão no palco da eternidade, olhando para nós. E o Espírito Santo, com letras de fogo, nos deixa esse recado. Eles não foram aperfeiçoados sem vocês. Em outras palavras, a tocha está nas suas mãos agora. O mundo que zombou deles, agora zomba de você. A Babilônia que tentou seduzi-los, agora seduz a sua geração. A cruz que pesava sobre os ombros deles, agora espera ser erguida por você. E a pergunta é clara, direta, inescapável. Você vai segurar essa tocha ou vai deixá-la cair? A fé que Hebreus 11 revela não é uma fé de conveniência, mas de convicção. Não é a fé de quem deseja melhorar a vida. É a fé de quem está disposto a perder tudo por Cristo. Não é fé de seguidores, é fé de mártires, fé que caminha mesmo quando sangra, fé que permanece mesmo quando tudo desaba. Fé que ama a Deus, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Essa é a verdade ignorada. Fé bíblica não é ferramenta de sucesso, é estrada de sacrifício. E só ela nos leva ao céu. Hoje, vivemos dias de superficialidade espiritual. Chamam de fé aquilo que é apenas interesse religioso. Ensinam que Deus deve recompensar cada esforço com bênçãos visíveis. Pregam que se você crer o suficiente, nada de ruim acontecerá. E quando o sofrimento chega, muitos desistem. Por quê? Porque nunca aprenderam o que é fé de verdade. Hebreus 11 não é um texto para motivar você a vencer. É um texto para preparar você para resistir. Não é sobre conquistar o mundo. É sobre não perder a alma. Não é sobre viver o seu melhor agora. É sobre morrer fiel até o fim. Essa geração precisa de uma fé que volte a tremer diante de Deus. Uma fé que não exige sinais, mas anda pela obediência.
Uma fé que não se move por promessas de sucesso, mas por amor à verdade. Uma fé que, se preciso, morre, mas não se vende, não recua, não trai. Os de Hebreus 11 foram considerados dignos, não porque venceram, mas porque permaneceram. E essa permanência só é possível para quem está crucificado para o mundo e vive para um reino que ainda não se vê. Essa é a fé que falta. A fé que não precisa ser aplaudida. A fé que continua orando mesmo no escuro. A fé que carrega a cruz com lágrimas, mas com firmeza. A fé que diz como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé que te sustenta quando os amigos te abandonam, que te segura quando os diagnósticos chegam, que te guia quando as respostas não vêm, que te faz seguir quando tudo ao redor desmorona. Essa fé é como uma rocha. Não se move com o vento, não se quebra com o tempo, não se curva com a dor. Essa fé é Cristo em você. Então, ouça o chamado. Volte à fé dos que morreram esperando. Volte à fé dos que recusaram o mundo. Volte à fé dos que andaram sem ver. Volte à fé dos que foram cerrados, perseguidos, rejeitados, mas jamais vencidos. Porque a fé que o mundo não entende é a fé que o inferno teme. E a fé que o inferno teme é a única que te levará ao céu. Se essa palavra te confrontou ou despertou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu escolho a fé que permanece até o fim. Queremos saber quem ainda está disposto a carregar a tocha da verdade. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder as próximas mensagens. Compartilhe com alguém que precisa acordar espiritualmente, porque a fé que cala morre. E aqui, nós decidimos falar o que o mundo não quer ouvir. Se puder, torne-se membro e ajude esse canal a continuar firme. Juntos, vamos reacender o fogo que o mundo tentou apagar.